E lá no versículo 23, no versículo 24 do mesmo capítulo, vai dizer assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Então nós vamos ver Deus dando o início à sua família. Irmão, o homem deixa seu pai, sua mãe, deixa sua primeira família, mas vai unir-se agora fazendo uma nova instituição, porque nós precisamos ir de geração a geração, e é projeto de Deus. Quantas das horas nós olhamos e nós não percebemos que o inimigo está bombardeando o nosso lar, está bombardeando o nosso lar na cultura, muitas das vezes o adultério, muitas das vezes o disse-me-disse, muitas das vezes a perseguição, das vezes a inveja, das vezes lutas do dia a dia, que poderia tirarmos, como diz o nosso vocábulo, tirarmos de letra, vencermos sem guerra, mas quantas das vezes coisas pequenas tornam-se grandes no meio da nossa família. Por quê, irmão? Porque o diabo quer atrapalhar o seu sucesso, quer atrapalhar a sua bênção. Mas quem pode dizer comigo? Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, e eu sou vitorioso. A minha família pertence a Deus. Aleluia. A sua família não foi você que escolheu. Não foi você que escolheu, mas o plano é de Deus. Aleluia. Agora, a mulher e o homem vai deixar o seu pai e sua mãe e vai viver um para o outro. Agora eu vou viver para a minha família. Fala comigo. Eu vivo para a minha família. A família é a primeira instituição criada por Deus. Aleluia. Por isso que o inimigo quer batalhar 24 horas para tentar destruir a sua família. Irmão, nós precisamos continuar orando, jejuando. E quantos irmãos oram, jejuam e parece que o inimigo entra lá dentro ainda? Irmã, a verdade é que a vigilância precisa estar no meio da sua família. Você não pode desguarnecer. Mas pastor, Deus é quem guarda. Irmão, Deus é quem guarda, mas quem faz a partida, o lugar de protetor lá é você. Deus te levantou, Deus te chamou com um propósito. A sua família pertence a Deus. Quantos podem declarar nessa noite? É vitória para você. O nome de Jesus há de ser glorificado. Então nós, muitas das vezes, sentimos desarmados, porque o inimigo vem com tanta armadura, vem e metralha a nossa família, querendo colocar desunião. Para quê, irmão? Para que as nossas famílias vaiam por terra. Mas o que nós precisamos entender, que nós precisamos ter a paz de Deus em nossa vida, que quando a paz de Deus, aleluia, está em nossa vida, ela excede todo conhecimento humano, aleluia. Olha, irmão, quando a paz de Deus está em nós, o inimigo tenta bombardear e fala: mas o que está acontecendo? Eu estou lutando contra esse, para que ele fique nervoso e abandone o ar. Mas não, irmão, a paz de Cristo está naquele homem ou naquela mulher, e aí continua marchando dia após dia. Mas precisamos fechar as brechas. E viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Irmão, Deus viu que não é bom você viver só. Por isso que você que ainda não é casado, receba aí a palavra profética em nome do Senhor Jesus. O Senhor não quer ver você andando só. Deus tem uma disjuntora, Deus tem um esposo, uma esposa preparada para você. Pode ter certeza. Aleluia. Mas o que precisamos, irmão, entender que a família que Deus me deu, aleluia, eu sou um daqueles que tenho que cuidar da minha família. Como que eu cuido? Eu tenho que cuidar na oração, eu tenho que cuidar através da direção dos ensinamentos da palavra de Deus. É preciso, mas pastor,
o poder de Deus vai ser exaltado, e o poder de destruição de lá vai ser dissipado em nome de Jesus, aleluia, no meio daqueles que assim crerem, aleluia. Quantos estão entendendo a palavra de hoje? A palavra vem do céu, a revelação vem de Deus. Deus tem um plano perfeito para você, porém, a palavra de Deus, eu estou falando isso, parece que até uns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cultos. Que não fosse vós que escolheste, mas fosse Deus quem vos escolheste. Sim ou não? Você acha que Deus chamou você para ser um derrotado da vida? Deus colocou você na sua família porque os outros parecem que está derrotado e vai ser mais um derrotado? Não, irmão. Deus te colocou aonde você está, porque eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida. É através de você. O nome de Jesus há de ser glorificado. Quantas batalhas, quantas lutas enfrentamos, sim ou não? É fácil viver com família? Misericórdia. É fácil ter uma costela? Misericórdia. E uma costela ferida? É fácil. É por isso que nós precisamos tratar bem da nossa família. Principalmente da nossa costela. Porque, irmão, pelo amor de Deus, costela ferida vai dar problema. Você não vai dormir de noite, tu não vai. Acorda aí. Sabe quem vive o que, irmão? Que vocês vivem uma vida, muitas das vezes conjugal, cheia de problemas, de dúvida, de intriga. Porque enquanto tiver intriga, enquanto tiver dúvida, enquanto tiver desconfiança, enquanto tiver as obras do diabo prevalecendo sobre a sua família, a vitória, ele está lá dando risada. Mas quando o nome do Senhor é exaltado através do que, irmão? Através da verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, aleluia. Ei, irmão, pode ter certeza que em meio de turbulência, nós vamos descansar no Senhor, porque sabemos que tem um Deus justo, aleluia, que é capaz de colocar tudo no lugar, aleluia. Pode não estar bom hoje, mas Jesus vai colocar no lugar, aleluia. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Não desanime, não pare de orar, não pare de clamar. Irmão, a palavra de Deus tem que ser o seu escudo. Senhor, o Senhor me prometeu através da sua palavra. Quantos estão aí atrás de profeta? Quantos estão, o profeta fulano profetizou que eu ia ser isso e aquilo. Não, irmão, esquece esse negócio aí. A maior revelação é a palavra de Deus. Abre, irmão, pega a revelação de Deus e o Senhor vai mostrar para você que é lugar de guarida, lugar de segurança. A palavra de Deus vai ser o motivo de você pelejar mais, porque Deus não quer que vocês vivem só. Deus quer que vocês tenham um adjuntor e uma adjuntora. Qual o papel da adjuntora? Quantos não sabem? Pastor, nesse tempo não dá para falar mais qual é o papel da adjuntora. Outrora, vai de cabeça para cabeça, irmão. Por que eu estou falando isso que vai de cabeça para cabeça? Porque, irmão, vamos aqui, eu vou mostrar para vocês como que é complexo esse negócio de vivenciar uma adjuntora. Tem gente que casa, tem homem que casa, que quer a mulher simplesmente para lavar roupa, lavar louça, cozinhar, viu? Como que na antiguidade tinha lá, lavar os pés, viu? E cuidar das crianças, só isso. Outras, papai também. Papai também. Só para isso. Só para sofrer. E outros acham que o marido, ele tem somente a obrigação de colocar as coisas dentro de casa e nada mais. E é bem verdade que a adjuntora, aleluia, é um ajudando o outro, é um conservando o outro, é um fazendo os outros crescerem junto. Isso é cultural. Se você vai numa família rica,
numa família de classe financeira muito alta, a mulher não sabe nem o que é lavar louça. Por quê, irmão? Porque tem as suas empregadas. Mas o que o marido tem que fazer? Ganhar dinheiro para quê? Para manter a empregada. E quantas das vezes a briga vem, irmão, por coisas bestas. Deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa, imagina. Então abre o seu leque espiritual, abre a sua leque terreno. Para quê, irmão? Porque o que é melhor que Deus vai vir sobre você, aleluia. Porém, não com pensamento médio ou medíocre ou uniforme. Não, irmão. Deus tem um pensamento novo do céu para a sua vida, em nome de Jesus. E o pensamento é o pensamento da paz, é o pensamento do fruto do Espírito Santo. E o Senhor tem nos chamado para a paz. E quantas das vezes? Outro, porque, irmão, eu ouvi um cidadão um tempo dizer: olha, eu preciso de casar porque eu preciso de alguém para lavar minhas coisas. Não, irmão, para com isso. Mulher não é empregada, nem o esposo empregado. Todos são um ajudando o outro. Investe, irmão, melhor na sua esposa, investe melhor no seu marido, faça o melhor de Deus para aquela vida, faça o melhor para os seus filhos, porque o plano perfeito vem de Deus. Aí Deus cria a disjuntora, um plano perfeito. Hoje é o dia das mães. Hoje é o dia das mães. Ah, se não fosse esse ossinho dolorido, hein, irmão? E na verdade esse ossinho dolorido é que dá direção para a família. Pode ter certeza. O marido pode ser o cabeça. Escuta essa, irmãos. O marido pode ser o cabeça, mas a mulher é o pescoço. O marido só faz o que a mulher, parece que não, mas é. Pode ter certeza. É a disjuntora. Então você precisa pensar. Tem gente que eu falo que não pensa com a cabeça, não, pensa com o pé. Por que não pensa com o pé? Porque joga as bênçãos celestiais todas fora. E o projeto de Deus é perfeiçoação da sua família, é exaltação do poder de Deus no meio da sua família. É um casal bem-aventurado, financeiro, espiritualmente, conjugal, de aparência. Ô irmão, falar em aparência, quantos nos dias de hoje, irmão, se você tiver pego aí na live, está vivendo de aparência, esse negócio não é com Jesus. Vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai se unir-se ao seu adjuntor, à sua adjuntora. Irmão, é abandonando a família, a primeira família. Deixa eu te dizer, irmão, não deixando desonroso, não desonrando. Por que deixar, irmão? Porque agora você vai fazer uma família. E quem precisa de fazer família, ele precisa correr com as suas próprias pernas. Agora vai ser dois vivendo em prol de um. Vai ser dois vivendo em prol de um. Qual é o projeto de um? Olha, eu quero construir casa, quero que meus filhos sejam homens e mulheres de Deus. E planeje, irmão, sonhe alto. Não é pecado sonhar alto. Não é pecado fazer plano. Mas uma coisa irmão, fazer plano é bom, com o dono dos céus e da terra presente junto de você, com a paz interior no seu coração, aleluia. Pode ter certeza que pode hoje estar parecendo que está dando tudo errado, mas se você continuar na paz de Cristo, aleluia, pode ter certeza que a paz de Cristo verdadeiramente vai estar e vai reinar sobre a sua casa. O plano de Deus é para você e para a sua casa e para os seus filhos. A instituição, por isso que nós sofremos, irmão. É leis humanas, é leis terrenas, querendo lutar contra a família. E há uma nova estilo de família aí, irmão, implantado pelos homens. Não é essa família aí que eu estou falando, não, que é a família que não chega em lugar nenhum. Por que não chega em lugar nenhum?
porque não tem geração vindoura, não pode ter geração vindoura. Pastor, o senhor vai falar isso numa live? Obrigado, irmão Roberto. O senhor nem sabe do que eu gosto quando jogo algo na minha mão. Mão de pedreiro cheia de furo. Mão de pedreiro cheia de furo. Vocês imaginam como que é? Oi, irmão. Se fosse a minha costela, eu ia falar. Olha, porque... Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo essa brincadeira? Se fosse alguém que está vivendo comigo, falar assim, olha, porque eu estou fazendo tal coisa, está me castigando. Não, irmão, é um cuidando do outro. Existe aí um secundário, uma família aí criada pelos homens. É homem com homem, mulher com mulher. Não é dessa família que eu estou falando, não. Eu estou falando da família que Deus instituiu. Eu não estou falando... Se nós, olha, irmão, entenda vocês como quiser, e eu não vou deixar de falar a palavra de Deus por causa de live, nem por causa de internet, nem por causa do conceito humano desta geração. Se há só dois caminhos, se é só Deus e diabo, ou se é só céu e inferno, se a família, a primeira família foi instituição de Deus, a outra família é instituição de quem? Dos homens? Ou do adversário da nossa alma? Então, entenda você como você quiser. Deus tem plano com a instituição que Ele criou. Deus tem proteção para toda a humanidade que entra para dentro dos seus planos. Vocês estão entendendo? Se você entrou para dentro do plano de Deus, até mesmo sem saber, você está na instituição criada por Deus, pode ter certeza que a sua família, Deus vai cuidar. Aleluia! Quando nós entramos no plano de Deus, nós vamos vivenciar o perfeito plano de Deus. Embora o inimigo quer 24 horas. Aí Deus precisa levantar homens e mulheres com poder na mão, poder de cura, com poder de mudança. Através do que, irmão? Através de palavras. E através de palavras é através de palavras ministradas. Quantos hoje vai receber o conselho? Quantos pais hoje e mãe? Deixa eu falar, hoje é um culto de família e é culto de Dia das Mães. Quantas mães têm o papel de ensinar o seu filho o caminho que deve andar? E quantas das vezes ela não toma a posição dela aonde Deus o colocou? E muitas das vezes transfere esta instituição, ou esse direito de ensinar aos terceiros. Irmão, há um grande perigo quando nós terceirizamos o nosso trabalho, porque, irmão, provavelmente não vai fazer do jeito que você precisa. E deixa eu te dizer uma coisa: quantos abandonaram o pai e a mãe só no significado de leito? Abandonaram o pai e a mãe, deixaram o pai e a mãe só no caso de leite, porque dorme com a esposa e dorme com a esposa, só assim. Mas a ação é: ô mãe, ô pai, o que eu tenho que fazer? Irmão, quando Deus chama o homem e a mulher para fazer uma nova instituição, ou seja, para criar uma instituição, a primeira instituição era para o homem deixar o quê? A seu pai e a sua mãe. O plano de Deus é que você viva uma vida diante de Deus e diante da sua família. Sabe o que quer dizer isso? Você precisa dar valor para a sua família. Você precisa saber qual é os seus sonhos para a sua família. Eu me lembro muito bem quando eu casei com a pastora Edileia. Eu me lembro que, irmão, parecia que os abelhudos de fora, todo dia vinha um dar palpite diferente na minha casa. E eu, o jeito que eu aprendi, parecia que era diferente. E eu falava: não, a família é minha, foi Deus que me deu, e é eu que vou cuidar. E vou dizer uma coisa, irmão: eu louvo a Deus pela minha esposa e pelas minhas filhas, porque até hoje, irmão, tudo o que Deus me deu, aleluia, nada foi desperdiçado. Por quê, irmão? Porque está aí servindo ao Senhor. A família foi cuidada lá no primeiro dia. Primeiro dia que a irmã Evelyn
vai criar o caráter da criança até os 7 anos de idade, mais ou menos. Aí depois fala, eu vou ter que formar o caráter do meu filho com 10, 20, 16 anos, não adianta mais, irmão. Era lá quando era infância. E Deus tem te colocado você, aleluia, para cuidar dos seus filhos, da sua casa. Deus tem, aleluia, te colocado num lugar especial que você precisa fazer, aleluia. E eu falo que as mães, irmão, são vamos falar assim, idealizadora do futuro das nossas nações. Se a mãe tiver uma ideologia fracassada, os filhos provavelmente vão viver um fracasso. Se os pais vivenciar uma ideologia fracassada, os filhos no futuro vão vivenciar o fracasso. Por isso que é interessante, irmão, você entender o propósito de Deus, chamando você como família, chamando você como instituição santa, uma instituição sagrada, uma instituição que Ele te fez, te chamou, aleluia, para você cumprir o seu propósito como pai e como mãe. E quando às vezes o pai transfere a responsabilidade para a mãe, e a mãe transfere para o pai, não, isso é sua culpa, isso é culpa do fulano. E começa assim, e daqui a pouco não chega em lugar nenhum, senão uma contenda, e aí o filho começa a crescer sem caráter, porque não foi formado o caráter. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes você ainda não é casado, mas a sua ideologia, você precisa, quando o seu filho nascer, quando Deus instituir a sua família, entenda, não é para o pastor da igreja dar a educação para o seu filho, não é o pai, é o governador, não é o presidente, não é o prefeito, não é os professores que aí estão vivenciando o Deus deste mundo. Oi, não, nós precisamos entender para qual motivo nós fomos chamados. A sua família pertence a Deus, aleluia! Se a sua família pertence a Deus, é somente os filhos de Deus, aleluia, que entendem esse propósito. Então nós não podemos terceirizar a responsabilidade que Deus nos deu. Deus está entendendo, aleluia? Deus te chamou com um propósito, aleluia. Deus não te chamou para vivenciar uma mulher simplesmente para vivenciar os desejos de libidos sexuais. Não, não. O projeto de Deus vai muito maior do que essas coisas. O projeto de Deus, aleluia, é de fazer, aleluia, uma família que existe paz, não só hoje, mas eternamente, aleluia. Quantos estão entendendo? O projeto de Deus é para a salvação da sua casa. O projeto de Deus, aleluia, é para que a sua família seja o exemplo, aleluia, na vida da igreja. Irmão, o projeto de Deus é que a sua família seja o exemplo diante desta sociedade perturbada. Irmão, por quê? Porque o poder de Deus está em vós, aleluia. Mas pastor, não está do jeito que eu queria. Irmão, eu acabei de dizer, o poder de Deus está em você, aleluia. Mas pastor, o adversário tem trabalhado. Não desista, continue, aleluia, porque não vai ser perdido o vosso trabalho no Senhor, aleluia. Nós aprendemos aqui essa semana, nós somos cooperadores de Deus. Quantos querem que Deus trabalhe na sua casa? Quantos querem? O primeiro trabalhador para Deus trabalhar lá na sua casa se chama você. É você. Deus quer que a paz seja na sua casa. Mas para que a paz entre na sua casa, você precisa ter essa paz primeiro. Então por isso que eu te chamo você, irmão. Para ter essa paz. Pastor, mas eu não tenho essa paz. Eu não consigo achar essa paz. Eu não consigo achar essa paz, eu não consigo enxergar desse ângulo. Irmão, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nos pés do Senhor Jesus e falamos, Senhor Jesus, a partir de hoje quem cuida da minha casa é o Senhor, quem cuida da minha vida é o Senhor, quem vai entrar nos meus projetos é o Senhor.
pode ter certeza, irmão, que o inimigo, mesmo que ele tenta, ele vai tentar mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo não vai dormir 24 horas. Sabe por quê, irmão? Porque ele é o papel dele de inimigo. O que você muitas das vezes não entende, que o inimigo não vai nunca deixar de ser inimigo. Uma coisa que você precisa entender também, que você foi chamado por Deus para que os projetos de Deus se cumprem em você. Era isso que você precisa aprender. Precisa aprender, irmão, que você não pode deixar que os projetos de Deus deixar-se de cumprir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Tem que começar por um jeito. Ai, irmão, mas a minha fé está tão pouca. A minha fé está tão pouca. Irmão, tem que ouvir mais a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o que, irmão? Música mundana? Política? Rádio? Jornal? Não, irmão. O jornal, se deixar pelos jornais que passa todos os dias, vai enfraquecer a fé de vocês cada dia mais. Ao contrário, em vez de você receber paz, você vai receber perturbação. Porque é isso que vai começar. Eles começam a implantar ira, contenda um contra o outro, e daqui a pouco você também está um contendendo. Por quê, irmão? Porque você está dando valor mais às coisas dessa terra do que às coisas de Deus. E para vivenciar o milagre, você precisa entender que o projeto de Deus é perfeito para você, para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos. E a palavra de Deus tem uma promessa garantida para você, que vai para os seus filhos, e depois dos seus filhos transfere para os seus netos, e depois dos seus netos transfere para os seus, me ajuda? Bisneto, tataraneto, ou irmão, e vai até 100 gerações se for necessário. Entenda! Porque se for necessário, se Jesus não vinha antes, irmão. Mas eu creio que Jesus já está logo ali. Como diz o mineiro, está piando aí já. Já está descendo aí. Jesus está logo descendo e buscando o seu povo. Aleluia! O povo, aleluia, zeloso de boas obras. Para quê, irmão? Para levar contigo. Não foi cantado, não foi falado aqui hoje. Aleluia! A grandeza desse Deus. Aleluia! Deus tem plano para com você. O projeto de Deus vai muito além do que você imagina. Glória a Deus. Quem trabalha amanhã aqui? Quem trabalha 6 horas da manhã aí? Não tem ninguém? Então eu vou até a meia-noite hoje. Vamos com o Daniel? Eu quero com o Daniel, eu vou ter que parar no horário mesmo. Glória a Deus. Falar nisso, irmãos, falar em horário, aproveitar esse gancho. Nós vamos estar nesta semana projetando o culto da terça-feira para quarta-feira. Tá? Só nós vamos projetar o culto da terça-feira. Então, momentaneamente, nós vamos cancelar o culto da terça e vamos botar na quarta-feira. Eu vou acrescentar um horário na semana. E o horário vai ser 8 horas da manhã do domingo. Para quê, pastor? Quem pergunta para mim? Para quê, pastor? Para nós orar em favor das famílias. Amém? Oração todos os domingos, 8 horas da manhã. Amém, Manquedma? A aula de música começa 10 horas. Eu acredito que não vai até 10 horas. Mas tem, se quiser orar, o lugar de orar é aqui. Põe o seu joelho no chão, meu irmão. Põe o seu joelho no chão, minha irmã. Né? Vamos orar, em nome de Jesus. Deus tem plano com a sua família. A proteção vem do alto. Proteção vem do alto. E aqui agora eu quero dar uma missão para vocês. Eu estou falando que Deus chamou vocês como parte de um projeto, de um grande projeto no meio de uma humanidade perversa. Sim ou não? Deus tem um plano grande para com você. E o plano de Deus é exaltar você e a sua casa. Quem pode abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo
10, verso 5. E em qualquer casa onde entrares, dirás primeiro, paz seja nesta casa. Por que eu vou dizer paz seja nessa casa? Porque eu já tenho a paz de Cristo. Eu tenho a paz de Cristo que excede, o amor de Cristo que excede todo entendimento. E eu tenho a paz não que o mundo a dá. Eu tenho a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim ou não? Então, em qualquer casa que você entrar, você diz o quê? Paz seja nesta casa. Como? Paz seja nesta casa. Qual que é a palavra? Paz seja nesta casa. E você tem falado que a paz precisa estar na sua casa? A hora que entrar, irmão, vira costume dos crentes, por favor, principalmente desse ministério, já que é missão de paz. Hein? Já que é missão de paz, a hora que você entrar no portal da sua casa, você fala o quê? Paz seja nesta casa. Sabe por quê, irmão? As portas dos infernos vai ter que cair por terra. Aleluia! Porque há uma igreja poderosa. Se você ler o contexto, você vai ver que é os 70 discípulos enviados para proclamar o nome do Senhor Jesus. Se você perceber, no contexto, eu falei 10, 5, não é isso? Aí ele ali, olha aqui. Olha o versículo, olha, irmão, fique gravado esse versículo 6 agora na casa de vocês. Fica gravado esse versículo na casa de vocês. Lê para mim em voz alta. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Então, irmão, na sua casa tem filho da paz lá, irmão? Tem filho de paz lá? Tem ou não tem? Pode ter certeza que a paz não vai voltar simplesmente para você, porque vai entrar nele, vai transformar. Eu creio que a sua casa é família que Deus o escolheu. E pode ter certeza que Deus está te enviando agora, esta noite, para o seu lar. Deus está enviando você para o seu lar, para cumprir o projeto dele na sua família. Aleluia! O projeto de Deus é para que a paz esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. O projeto de Deus é para que a paz entre, e não só entre, fique dentro da sua casa. Mas pastor, eu não posso atrasar a conta de luz que a minha mulher vira um veneno. Pastor, eu não posso deixar um copo em cima da pia, que a minha mulher vira um veneno. Irmão, não é assim. Muitas das horas, pastor, minha mulher hoje não fez o almoço para mim. E quantos na hora vai falar assim, pastor, meu marido não está cumprindo com as obrigações de casa. Quem sabe não fala, irmão, mas espiritualmente está clamando para Jesus. Irmão, vamos fechar a porta do inferno, em nome de Jesus. Vamos dar guarida, vamos olhar para o céu. Deus quer que a sua casa seja uma casa cheia, fala comigo, cheia de paz. Cheia de paz. Oh, André, canta lá, aleluia. A paz de Cristo, aleluia, vai estar sobre você. E a paz que está sobre você, aleluia, vai entrar para dentro da sua casa, vai entrar para dentro do seu lar, vai entrar na casa que você entrar, aleluia. Aonde você entrar, aleluia, a paz de Cristo há de reinar, aleluia. E quando nós percebemos o contexto, nós vamos então entender que Deus não chamou o homem para sair então do seu pai e da sua mãe sem propósito, aleluia. Deus chamou o homem e a mulher para sair da sua casa, para construir um projeto de paz, aleluia, um projeto, aleluia, de alegria, um projeto de prazer. Oi, que coisa gostosa é vivenciar a paz, seja ela espiritual, seja ela matrimonial. Não
tem coisa melhor de você olhar nos olhos da sua esposa e dizer: olha, meu amor, como eu te amo. Como dizia um pastor, já com seus 70 e tantos anos, ele dando uma palavra no culto para casados. Para casados. Irmão, tem gente que não tem coragem de olhar e dar um beijinho na esposa. Tem gente que não tem coragem de dar um abraço no filho. Tem gente que não tem coragem de dar um beijo. Irmão, a paz precisa estar dentro da sua casa. E você precisa entrar por alguma área. E nós precisamos abrir o campo, porque o entendimento de Cristo está sobre nós, irmão. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou falando para você? Estou falando que Deus vai te dar estratégia santa, estratégia celestial para você vencer as dificuldades que o inimigo tem bombardeado o seu lar. Por quê? Porque a sua família é de Deus. Aleluia! E se a sua família é de Deus, pode glorificar o Senhor. Aleluia! Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, glória! Olha, irmã, engraçado que até de casa em casa, se você olhar, havia um mandato de Jesus. Um mandato de Jesus, irmão Felipe. Jesus manda os 70 discípulos. E Jesus manda eles sem bolsa, sem nada. E fala: olha, vai para a igreja fulano de tal e fica lá na igreja. Foi isso que falou? Hã? Mas não, Vanderlei? Não foi não? Eu estou gostando disso, é sinal que está tendo Bíblia no meio da igreja. Jesus mandou ir para onde? Aonde? A toda criatura. Só que vê o contexto aí, vê o contexto do versículo 5, versículo 5. Lucas capítulo 10. E em qualquer casa de entrarem, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Então o projeto de Deus era para quem? Nas casas, nas famílias, né? Nas casas. Quem está lá nas casas? Fala assim: a minha família. Glória a Deus. Ô irmão, Deus quer que você entre para dentro da sua casa e o projeto de Deus se cumpra. Então por isso você vai entrar para dentro da sua casa, e as casas que você entrar, também você vai dizer: paz esteja convosco. A paz de Cristo vai estar nessa casa. Começa a declarar, irmão, começa. De vez de dizer: o negócio não está bom, de vez de reclamar até mesmo com Jesus e dizer: Jesus, o negócio não está do jeito que eu queria. Começa a declarar a paz de Deus sobre esta casa, e você vai ver o que Deus vai fazer, aleluia. A projeto santo sobre, aleluia, a sua chamada. Ô irmão, Deus não te escolheu à toa, não arrumou uma varoa para você à toa, não arrumou um varão para você por um caos, por acaso, não, irmão. Deus tem um projeto certo, aleluia. Glória a Deus. Mas o texto vai dizer assim: quando você entrar, se houver filho de paz, repousará sobre ele a paz. Irmão, seus filhos são filhos de paz? Sim ou não? Declare sua casa filho de paz em nome de Jesus. Fala: meus filhos. Fala comigo: os meus filhos são filhos de paz. Eu sei, Jesus, que vai repousar sobre ele a sua verdadeira paz. Irmão, declare isso em nome de Jesus, aleluia. Na sua casa haverá paz. Por quê? Os seus filhos são filhos de paz. Se Jesus te chamou, aleluia, para ter uma casa cheia de alegria, de paz, irmão, cante, exalte o Senhor. Mas pastor, no dia de hoje, quantos estão aí e dizendo: mas pastor, a minha casa está intoxicada. Como que fala? Como intoxicada. A minha língua não está querendo falar agora, está querendo dobrar e quebrar. Toxicada. Obrigado, irmão Kevin. Toxicada. Quantos tóxicos vem pegando a família, irmão? Tem um tóxico
que pega a família e você não percebe. Aquela televisão que está lá, que chama TV Ilusão. TV Ilusão. E muitas das horas você deixa a sua casa, às vezes você está com o controle na mão, mas você está deixando o tóxico entrar lá dentro. Quem sabe palavras malditas dentro de casa. E você precisa fechar essas brechas, irmão. Por quê? Para que a purificação de Cristo entrar dentro do seu lar, nós precisamos estar em vigilância. Nós precisamos estar lá como mensageiro da paz. Mas sabemos que o inimigo trabalha em meio de estratégia. Nós não podemos fechar os nossos olhos para as estratégias do inimigo e dizer, eu estou na mão de Deus e aí vai. Não, irmão. Eita, Jesus. Eu preciso enxergar aonde é que o inimigo está trazendo maledicência para a minha casa. Tem hora que é uma palavra maldita da minha boca, tem hora que é da sua boca. Ou então, mas não é culpa de fulano. Não, irmão, vamos fechar junto, porque Jesus chamou para que essa casa seja casa de paz. Aleluia, vocês estão entendendo? Aleluia. Jesus chamou esse ministério para ser um ministério de paz. Aleluia. Nós temos uma missão na terra. E qual é essa missão? A missão da paz. Aleluia. Vocês estão entendendo? Aleluia. A missão da paz está sobre os nossos coração. Parece que o pastor está formando mensagem por cada bandeira da igreja. Não, irmão. Essa mensagem vem do céu. Aleluia. A mensagem vem do céu. E esse negócio de mensagem do céu que é gostoso. Sabe por quê? Porque quando o Senhor manda, interessante. Deixa eu dizer com casa. Agora eu vou transferir esta casa como casa de Deus. Amém? Amém? Lê o versículo 6 para mim. Não, versículo 7. Irmão, tem gente que come a comida aqui e come comida acolá. Isso é Bíblia. Não andei de casa em casa. Sabe, fazendo um pouquinho? Eu vou fazer um pouquinho dessa boquinha e daqui acolá. Não, irmão. Nós temos origem. Qual é a nossa casa? Aleluia. O Senhor já tem dado os pais a nossa casa. Vivencia o milagre de Deus na sua casa. Vivencia o milagre de Deus na sua igreja. Coma, satisfaz a sua alma, tanto espiritual como carnal. Sua vida carnal no meio da sua casa. Não fica andando de casa em casa. Esse cuidado é cuidado de Jesus para conosco. Em qualquer cidade que entrares e vos receber, comei o que for oferecido. O que está dizendo, irmão? Pastor veio com essa palavrinha hoje. Ele não podia dar uma palavra de autoestima que valorizava o meu autoestima? Irmão, aqui não é lugar que vocês recebem palavras ideológicas, filosóficas para o seu ego. Se você quiser ego, satisfazer o seu ego, abre a internet lá e coloca lá mensagens positivas. E você vai ter um monte de mensagens positivas para você. Porém, irmão, esta mensagem que estou pregando para você nesta noite, se você ter cuidado em zelar do propósito que Deus te chamou, pode ter certeza que a paz de Cristo vai estar sobre você para uma finalidade. Aleluia! Vocês estão entendendo? Agora, lê para mim o versículo 9. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Parou. Curai quem? Lembra de novo aí, curai quem? Os enfermos que nela houver. Deixa eu te dizer uma coisa.
Ninguém conhece maiores enfermidades do seu lar do que você mesmo. Então não transfere esta responsabilidade para terceiro, porque você sabe aonde é que está o problema e a dificuldade. Pode ter certeza que se você tiver a paz de Cristo sobre você, pode ter certeza que você vai entrar lá curando as enfermidades. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. O médico tem um remédio para você, sim ou não? Sim ou não? Você chega lá no médico e ele te dá o remédio. Quem toma o remédio tudo de uma vez? Por que não, irmã Lia? Se intoxica. Oh, parou. Intoxica ou intoxica? Vamos tentar, não, que agora piorou o negócio. Então, irmão, aí vem a poluição espiritual. Ou os medicamentos vão te trazer transtornos se você tomar todos de uma vez. Sabe que tem gente que quer curar a família tudo de uma vez? Sabe que tem gente que quer pegar, fazer a família dele ser do jeito que ele quer, que a paz de Cristo esteja lá do jeito dele? Não é assim não, irmão. Da vez tem que ter conta-gota, da vez o médico fala assim, ó, tem que ser 3 gotinhas. E você dá só 3 gotinhas, dá 3 vezes ao dia. Quem sabe, irmão, uma palavrinha, como dizia a minha mãe, saudosa mãe, filho, fazendo cafuné, filho, você tem que arrumar uma disjuntora que te ama e você ama ela. O amor é a base da vida. Fazendo cafuné. Agora eu não sei o cabelo. Fazendo cafuné. Tem hora que a palavra precisa ser mais dura. Mas nada de uma vez. Porque se você fizer de uma vez, você dá lugar a quem? Ao diabo. E é isso que você não pode dar, porque a sua casa pertence a Deus. Quantos estão entendendo, aleluia, a mensagem desta noite? Projeto de prosperidade para a sua casa, para a sua família. Seus filhos são de Deus. E se eles são de Deus, eles são filhos de pais. Aleluia. Pastor, mas meus filhos hoje estão vivenciando na treva. Mas são seus filhos, irmão. Declare que o que saiu do seu ventre, o que saiu de você, aleluia, é filho de paz. Aleluia. Foi Deus quem me deu. Como dizia minha mãe, olha, eu moro para meus filhos, porque foi Deus quem me deu e eu não vou ver meus filhos jogar nas traças do diabo. Jesus tem plano com você e com a sua família. Se você é irmão, zele pelo seu irmão. Se você é esposo, zele pela sua esposa. Se é esposa, zele pelo esposo. Mas eu sou sogra, sogro. Irmão, tem que zelar. Pesou. Pegou pesado. Oh, glória a Deus. Isso é gostoso, irmão. Você é sogra, cuide bem do genro. Eu louvo a Deus pela minha sogra. Marete, cuida bem do seu genro, viu? Oh, glória a Deus. Mas eu sempre brinquei com a minha esposa que a melhor, um povo, que a melhor sogra era a sogra da minha esposa. Vocês entenderam? A melhor sogra é a sogra da minha esposa. Aí fica fácil, né, pastor? Irmão, zele pela família. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu brinquei essa semana, me parece que era uma brincadeira, mas é sério. A única coisa que a gente escolhe muitas das vezes é a esposa e o esposo. O resto vem de brinde. Aí foi Deus quem nos deu. Se foi Deus que nos deu, filho você não escolhe. Você não vai chegar lá e vai falar assim, eu quero um filho que ele seja desse jeito. Irmão, parece que é o contrário. Olha, estamos ouvindo aí minhas 2 filhas, por favor. Muitas das horas, o jeito que você não quer, parece que vem de brinde. O jeito que você não quer a família, muitas das vezes, é o que vem. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, o projeto é de quem? De Deus ou do homem? Sua casa é de Deus ou é sua? Se a
a casa de Deus, declare em nome de Jesus que a sua casa pertence a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Olha o poder que Deus dá na sua mão. Qual é o poder que Deus dá na sua mão? Se você não tem esse poder, você não está enxergando a cura na sua casa, estenda suas mãos assim em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Estenda suas mãos. Vou fazer um negócio que eu nunca fiz em nome de Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar e vem para cá em nome de Jesus. Estendida suas mãos. E declarando que a sua casa pertence a Deus. Aleluia. Diabo não vai prevalecer contra a sua casa. Vem para cá em nome de Jesus. Ao chegar na sua casa, você vai estender as mãos e vai dizer: a minha casa, aleluia, é casa de paz, aleluia. A minha casa é casa de paz. Você vem profetizando em nome de Jesus. A minha casa é casa de paz. A minha casa é casa de paz. Você vai profetizar em nome de Jesus. Aleluia. A unção de Deus vai estar sobre você, aleluia. A sua casa é casa de paz em nome de Jesus. A sua família é de Deus, aleluia. A sua casa é casa de paz, aleluia. A sua casa é casa de paz, aleluia. Vai haver prosperidade, vai haver bênção de Deus, aleluia. É casa de paz, aleluia. É casa de prosperidade, é casa de unção, é casa de cura, aleluia. Irmão, vocês parecem que o pastor não está fazendo nada, mas deixa eu te dizer uma coisa: a graça é transferida, a unção de Deus que está sobre esta palavra ministrada pelo seu pastor vai embora para a sua casa. Você vai entrar na sua casa, aleluia, decretando que a sua casa é de Deus, aleluia, e a paz vai reinar sobre a sua casa, aleluia. As portas do inferno não há de prevalecer. Então, quando você chegar na sua casa, não precisa mostrar que você é aquele crente, aleluia, como diz o povo aí fora, como fala o povo, crente meio xarope. Não, eles dão outro nome. Não, dá outro nome, esqueci, tá bom? Fanático. Irmão, não precisa chegar lá como crente fanático. Chega de forma bem simplória, passa a mão na cabeça e começa a declarar em espírito e em verdade: Senhor, esta casa pertence a Ti, Jesus, e a paz haverá. Começa a profetizar em nome de Jesus. Vai lá, irmão, coloque aonde está havendo tribulação. Quem sabe é a boca do vulcão que está lá trazendo discussão no lar. Aí daqui a pouco você começa a colocar as mãos nas suas pertences e começa a dizer: Senhor, essa casa é casa de paz. Aí você vai ver que a cura vai entrar na sua casa, os projetos de Deus vai se realizar. Por quê? Porque a paz de Deus entrou para dentro do seu lar, aleluia. Vai haver cura, vai haver transformação, vai haver purificação, vai haver, aleluia, libertação, aleluia, vai haver portas sendo abertas. Escute essa agora que eu vou falar. O Senhor também vai fechar algumas portas. Mas que porta é essa? Porta que não deixa você vivenciar em verdadeiro, como verdadeiro adorador. O Senhor te chama como verdadeiro adorador, aleluia. Quantos podem receber essa palavra em nome de Jesus? Espírito Santo, manifesta o Senhor nesta noite o seu poder de forma sobrenatural, aleluia, como o Senhor fez na vida dos apóstolos, ao tocar as mãos sobre a vida deles, ó Pai. O
chegado o reino de Deus na sua vida. Quando é chegado o reino de Deus, vai haver prosperidade. Não porque você é bonzinho, nem porque você foi o escolhidinho do papai ou da mamãe. É porque você entendeu o projeto de Deus. Aleluia. Ô irmãos, nesta noite, eu sei que está gostoso. Não dá para nós continuar. Mas tem aí uma homenagem nos dias das mães. Nós vamos embora sem homenagear as mães. Amém? O projeto é de Deus. As ofertas também. Nessa homenagem, a Roberta tira as ofertas. Deixa eu falar com você, braço forte da casa de Deus. O Senhor tem chamado para você ser braço forte da obra de Deus. Nós já estamos na obra da construção da igreja. E essa semana, provavelmente, é a semana que vai mais pesar no bolso. E eu tenho certeza que você, Deus, vai levantar para me ajudar nesta obra. É você. Irmã, eu sei que muitas das vezes o Senhor tem me mostrado pessoas, já várias vezes o Senhor tem mostrado pessoas que têm guardado o que é de Deus. Certa feita, Jesus me mostrou até o paletó, né, irmão Roberto? Até o paletó. Eu sei que o Senhor não me mostrou agora o paletó, nem a cor da camisa. Mas uma coisa é certa, tem pessoas que estão guardando o que é de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, abre as mãos para as coisas de Deus e você vai ver o que é prosperidade. Você vai entender o que é prosperidade, porque você não entende ainda. Tem pessoas que estão no auge, viu? Está no auge financeiro, está numa mordomia financeira, e o Senhor te chama, você é você mesmo. Jesus te chama para você abrir as mãos para o Senhor. Porque quando você abre as mãos para o Senhor abre uma janela para derramar uma bênção sem medida, aleluia, em sua casa, em sua vida, em sua família. Sabe umas copas do Senhor? Eu achei engraçado que eu separei algumas coisas para falar para as mães. Parece que o pastor falou quase tudo já. Primeiro eu quero ler só um versículo. Pode ir passando, irmão, que eu vou precisar dos irmãos. Pode ir passando as ofertas enquanto isso, que eu vou precisar dos irmãos daqui a pouco. Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 30. Jesus abençoe o pastor hoje, Jesus. Que diz assim. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 31, o versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito o de rubis. A gente está no Dia das Mães. E muitas mães, muitas das vezes, esquecem qual que é o valor da mãe. E é esse o valor que excede entre os rubis. É difícil achar, mas o seu valor excede entre os rubis. Eu vou ler mais um versículo em Provérbios também, capítulo 1. Esse é para os filhos entender o valor da mãe. Capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para os teus pescoços. O valor dela excede o rubis. E quando você trata a sua mãe, quando você ouve a sua mãe, o Senhor coloca na sua cabeça coroa, coloca no seu coloca no seu pescoço colares, ou seja, te enche de riquezas que muitas das vezes você não entende, mas é a graça do Senhor. E mãe, entenda quanto você é preciosa para o seu filho. Entenda que depende de você para mudar a história do seu filho. O Senhor te chamou para ser uma mulher virtuosa, a mulher que edifica a casa, a mulher sábia. Porque se você for tola, você destrói, mas aquelas que andam no caminho do Senhor edifica a casa. Provérbios capítulo 31, de novo, versículo 28, diz assim:
Levanta seus filhos e chama-na bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és superior. Enganosa é a graça, a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Glória a Deus. O Senhor falou que, nessa passagem fala que aquela que busca, que faz pelos filhos, pelos maridos, é aquela que o Senhor chamou. E ela é superior àquelas que não quer fazer nada. O Senhor chamou para você ser superior, você é mulher sábia, que edifica. É isso para que uma mãe serve, para edificar a sua casa, para ensinar os filhos. Em Salmos 127 fala que os filhos são herança do Senhor e são como aljavas na mão do valente. Então entenda que por mais que você ache que não, mas os seus filhos são herança do Senhor para a tua vida. E pode ser que agora não. Mas o Senhor ainda vamos chamar ele para ser flecha na mão do valente. Aleluia. Mas depende de você. Depende de você. Colocar a sua fé em ação. Começar a orar. Eu tenho 2 histórias para contar rapidinho. Primeira é a história de Rispa. Rispa perdeu seus filhos. E deixou, porque era a ordem do rei. Mas os seus filhos ficaram mortos, quietos lá, e ninguém dava valor para os filhos que estavam mortos lá, porque afinal o rei matou os filhos. Mas a sua mãe não deixaria o seu filho morrer de qualquer jeito. Que mãe queria que seu filho morresse de qualquer jeito? Aí ela pegou um lenço e começou lá. Alguém chama o rei, meu filho não pode ficar aqui não. Alguém chama o rei, olha aqui, meu filho está morto, mas não é desse jeito que é para deixar meu filho. É meu filho, ninguém sabe quanto que eu tratei, quanto que eu sonhei com o meu filho. Às vezes é assim que acontece na vida das mães. Não sabe o que está acontecendo, não deixa seu filho morrer. É isso que uma mãe serve, para lutar pelos seus filhos. De tanto que ela lutou, o rei ouviu o clamor dela. De tanto que você luta pelos seus filhos, o Senhor vai ouvir a sua oração. Eu não sei o que você tem clamado, mas o Senhor ouve. A outra passagem é uma passagem, quando o pastor falou assim: o inimigo se levanta para derrubar a sua família. O inimigo quer matar a sua família de qualquer jeito. Conta a história de Salomão também. Tinha 2 mães. A primeira, o filho morreu. A segunda, o filho estava vivo. Mas o rei não sabia quem era a mãe do filho vivo, porque as 2 falavam: esse é meu filho, porque a mãe do filho morto queria o filho de qualquer jeito, queria o filho vivo. Mas a mãe do filho vivo também queria o filho, porque o filho era dela. E ela começou a falar: não. Aí o rei falou: o que eu vou fazer com essas mães? Tem gente que é assim. A família está destruída e quer destruir a sua família. Mas a mulher sábia edifica a casa. Nessa hora a mãe falou: mata! O rei Salomão falou assim: vou dividir o filho no meio. Vou ficar metade para você e a metade para outra. Mas a mãe sabia que ia morrer o filho se fizesse isso. A mãe falou: pode ser. Porque ela queria a família do outro destruído. Mas a mulher sábia edifica a casa. Falou: não, então dá o filho para ela. Aí foi o que o rei entendeu. O valor do filho para aquela mãe. E falou: esta é a mãe de verdade. Só Deus sabe o valor que Deus tem para os seus filhos. O valor que você tem como mãe. E os seus filhos precisam de você. E você precisa dos seus filhos. Eu queria chamar as mães para ficar de pé. Vem aqui na frente as mães. Eu quero 3 filhos. Pode ser filho adotivo mesmo. Eu quero 3 filhos adotivos. Aleluia, cadê os 3 filhos adotivos? Os filhos de verdade aqui, que as mães estão aqui, está tudo aqui. Mas eu quero os filhos adotivos que estão aí no meio da igreja. O pastor Daniel. Eu sou um filho adotivo. Irmão Roberto, irmão Abner, vem ser filho adotivo hoje também. Um cara de banheiro. Agora vocês são filhos. O pastor Daniel é da irmã Lia. O irmão Roberto é da irmã Adileia. E o Abner da irmã Vanderlei. Vai. Agora os filhos vão cantar para as mães e as mães vão cantar para os filhos, representando os próprios filhos, ok? Vocês vão cantar: eu preciso de você.
Filhos, a sua mãe é preciosa. Não deixe de lutar pela sua mãe. E mães, não deixe de lutar pelos seus filhos. Agora o Cauã, representando todas as crianças e filhos, vai entregar um presente para todas as mães. Amém? Aleluia. Agora vamos estar orando pelas mães. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão as nossas mães em Tua presença. Eu não sei quantas mães estão assistindo a nossa live, Senhor. As mães que não estão aqui hoje, Senhor, venha fazer o Teu querer e a Tua vontade, Jesus. Coloca o Teu propósito, Senhor, no coração de cada uma, Senhor. Senhor, ensina a ser cada vez mais uma mulher que edifica a casa, que ensina os caminhos onde deve seguir, Senhor, os Seus filhos, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, dê ânimo, força, Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil para uma mãe ver o filho no caminho errado. Às vezes é difícil interceder pelo filho, Senhor. Mas venha levantar esta noite, Senhor, mães cada vez mais fortes pelos seus filhos, Senhor. Venha, Senhor, fazer a Tua vontade na vida de cada uma. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para todas as mães? As mães merecem, né? Glória a Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Aquele que fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. E você vai entendendo que a sua casa é casa de paz. Amém? Terminado em nome de Jesus. As mães